Olá, pessoal, diretores de turma da Escola Ana de Siqueira Gonçalves. Eu resolvi fazer a gravação das sugestões de aula para o mês de junho. E aí, primeiramente, eu tentei gravar pelo Google Meet, mas aí o pessoal me informou que foi desabilitado essa função. E aí eu estou gravando pelo Zoom para ver como é que funciona essa ferramenta, se tem como a gente gravar, se a imagem fica boa, se o áudio fica bom. Então, nós recebemos uma orientação com relação ao conteúdo das competências socioemocionais e esse conteúdo vai ser dividido para as duas disciplinas. Então, a gente vai continuar trabalhando em formação para a cidadania, porém, NDTPS também recebeu esse conteúdo para ser trabalhado. Então, eu sugeri outras metodologias para a Natália, para que não haja esse choque de conteúdos e acabe que o professor trabalhe o mesmo conteúdo. E ela me perguntou quais foram as competências que já foram trabalhadas de março para cá. E aí eu citei a última, que foi a amabilidade, e ela pediu para trabalhar o conteúdo de empatia. Falei, tudo bem. Então, para o mês de junho, eu preparei 5 aulas voltadas para o conteúdo socioemocional, resiliência. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, essa daí é a primeira tela. São 7 lâminas em forma de slide, onde tem essa lâmina inicial, formação para a cidadania, Escola de Ensino Médio Ana de Siqueira Gonçalves. No slide 2, a gente tem uma música para fazer a introdução desse conteúdo. E aí, eu achei essa música bem interessante. É uma música dos Titãs, que na realidade é uma versão de uma música do Roberto Carlos, chamada É Preciso Saber Viver. Então, tem um link aí do vídeo, do clipe, e vocês podem passar para os alunos aí para introduzir a aula. Então, vejam aí se o áudio ficou legal. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso Viver. Então, depois dessa introdução, a gente tem aí a lâmina 3, que tem uma mensagem, uma imagem, a mensagem, e tem um conceito do que é resiliência. Então, tem um conceito da física e o conceito da psicologia, que na realidade a resiliência surgiu como conceito físico que foi extrapolado para outras ciências, né? Então, é interessante os meninos conhecerem nessa aula introdutória. Nas outras lâminas, tem uma delas que fala sobre a questão do estresse, qual é a relação dele com a resiliência, e tem 3 sugestões de como se tornar uma pessoa mais resiliente, tá? E tem uma atividadezinha curtinha, são 4 questões sobre o tema, sobre o que o aluno achou desse primeiro momento. Então, para quem for usar o Google Meet, pode utilizar essa primeira aula nesse formato, tá? E aí, para quem não for utilizar esse formato do Google Meet, também pode utilizar em forma de texto. Então, tem ela também em forma de texto. Eu só fiz uma pesquisa rápida de uns conceitos que eu achei interessantes e eu compilei. Ficou um texto razoável, pouco mais de uma lauda, que vocês podem compartilhar no grupo da sala, ou vocês podem compartilhar utilizando o chat, gente. Poucos professores ainda utilizaram
eu e a Emanuele já fizemos o teste, tem as mesmas funções que tem o grupo da sala de aula. Então, se vocês quiserem disponibilizar lá, na parte de materiais, e conversar com os alunos no chat, também dá certo. Então, basicamente, tem todos os conceitos que tem nos slides, só não tem as imagens e as frases, né? Que, pelo motivo óbvio, precisa do slide para apresentar. Então, aí tem um resumo, os meninos também podem fazer a leitura, vocês podem fazer a leitura com eles, e ainda é aula 1, só que em outro formato, tá? Bom, na aula 2, continua com o tema resiliência. Esse tema, ele vai ser utilizado aí com vídeo, os meninos vão poder assistir. É um videozinho curto, de um site de psicologia que eu gosto muito. Não é cansativo, ele é divertido e ele tem umas imagens bem interessantes, assim. E também tem um teste online, é um teste do site RPOVAN, que é o psicólogo que elaborou esse teste. São 30 perguntas, 30 situações que o aluno vai responder. Eu fiz o teste, achei bem interessante. E, no final, ele dá um resultado que o aluno pode printar a tela e mandar para o professor, ou ele pode copiar no caderno, como sendo uma atividade mesmo de formação para a cidadania. E apesar de ter 30 questões, gente, dá para responder bem rápido, tá? Então, o aluno vai demorar de 10 a 20 minutos. Então, o professor pode fazer online também, pode ir fazendo com os meninos, mostrando o seu resultado. É bem interessante, assim. Então, para a aula 2, vocês podem usar esse vídeo e o teste online. E na aula 3, tem a sugestão de um filme. Deixa eu apresentar aqui para vocês. É uma tecnologia nova, então a gente vai usando e aperfeiçoando, né? Então, a aula 3, gente, vocês vão falar sobre a sinopse desse filme. Ele conta a história de uma jovem que ela é estudante de medicina. A mãe dela acaba falecendo e ela ficou muito triste, desiste dos estudos e vai para uma praia. A mãe dela apresentou essa praia para ela. Ela foi quando estava grávida. A mãe dela estava grávida dela. E aí ela acaba ficando sozinha nessa praia e ela sofre um ataque de tubarão. Então ela tem que se utilizar de muita resiliência, do instinto de sobrevivência para passar por essa situação bem estressante, né? E tem uma cenazinha assim que é mais forte, porque envolve sangue. Então o filme ele é todo dividido em partes. Se o aluno tiver aversão ao sangue, ele pode pular aquela cena sem nenhum problema. E na aula 4, a gente tem as questões. São 6 questões relacionadas ao conteúdo. Na aula 5, são as questões e o debate com as respostas, né? Então, eu recomendo que vocês assistam o filme, respondam na aula 5, antes de passar para os alunos, é claro. E aí, se vocês acharem necessário, a gente pode discutir. Apesar que as questões são bem simples, se vocês assistirem, dá para resolver. Mas, qualquer dúvida, eu vou disponibilizar aqui os slides, os vídeos aqui no grupo. E qualquer dúvida, estou disponível, tá? Podem mandar aí o feedback.